Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? No Culto Kids de hoje nós vamos aprender uma história que se chama a Parábola do Semeador. Jesus utilizava muito parábolas para ensinar os seus discípulos, porque Jesus sabia que através das parábolas somente os corações que estavam abertos àquele ensinamento entenderiam o que ele queria dizer. O que será que era essa parábola do semeador? Então, um belo dia, Jesus estava ensinando a uma multidão perto da praia e ele disse assim: um belo dia saiu um semeador a semear. E eis que uma semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram esta semente. O semeador continuou a semear e outra semente caiu em meio a um terreno pedregoso, caiu no meio de pedras. Essa semente, ela germinou, mas veio o sol e queimou esta semente. O semeador continuou a semear e outra semente caiu no meio de espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Essa semente não conseguiu dar frutos. E o semeador continuou caminhando e semeou uma semente em terra fértil. Quando Jesus contou esta história, ele disse assim: quem tem ouvidos, que ouça. Os discípulos ficaram confusos, tentando entender. Uma semente caiu na beira do caminho, a outra na pedra, a outra no espinho, a outra na terra fértil. E aí eles chamaram Jesus para conversar e disseram: mestre, o que é que o senhor quis dizer com essa história? E aí Jesus explicou: muito bem, a semente, meus queridos, ela representa a palavra de Deus, ela representa as instruções de Deus para nós. A semente que cai no meio do caminho e que as aves vêm e comem essa semente, ela representa um coração que é um coração endurecido. Essa pessoa, ela até vem no culto, ela ouve a palavra, mas literalmente entra por aqui e sai por aqui. Não fica, não germina no coração a palavra de Deus. É como se ela nem ouvisse. Então, esta semente que cai à beira do caminho, ela é a palavra de Deus que não consegue entrar no coração de algumas pessoas. Ela representa as pessoas que têm o coração duro e que não deixam a palavra entrar e transformar elas. E os discípulos compreenderam. Senhor, e a semente que caiu no terreno rochoso, no meio das pedras? E aí Jesus explicou: esta semente representa aquele coração que ele até recebe a palavra de Deus com alegria, mas na primeira decepção, no primeiro problema, ele não consegue manter aquela chama da palavra acesa e já se desanima, não quer mais ir para a igreja, não acredita mais em Deus, Deus não pode mais transformar a sua vida. Por quê? Porque esta semente que cai aqui, ela não cria raízes. E quando a gente ouve a palavra de Deus e ela entra mesmo no nosso coração, a gente cria uma raiz com aquilo. Por mais que venham as tempestades, a gente continua crendo que Deus vai cuidar da gente e vai transformar aquela situação. Porque os momentos ruins, eles vêm e vão embora. E muitas vezes eles vêm para nos ensinar algo. Então, a semente que cai no meio das pedras é uma semente que não cria raiz. Representa aquele cristão que ele não tem a palavra de Deus bem dentro do seu coração guardada, que se desespera com qualquer problema. E os discípulos foram compreendendo. Tá, Senhor, mas e a semente que cai no meio dos espinhos?
esta semente representa um coração muito alegre e disposto a receber a palavra de Deus. Mas o que acontece? Normalmente esse é o tipo de cristão que na hora do culto ele prefere ficar jogando bola, que no dia de vir para a célula é melhor ficar em casa comendo pipoca, que ele está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja. Então, a palavra de Deus até entra no seu coração, mas os espinhos, que são as coisas do mundo, elas vão sufocar a palavra. E esse cristão, ele não vai dar frutos, porque todos nós, quando a palavra entra no nosso coração, nós vamos dar frutos, nós vamos frutificar. Então, esta semente no meio dos espinhos é justamente aquela pessoa que ouviu a palavra, aceitou ela no seu coração, mas ainda substitui as coisas de Deus pelas coisas do mundo. E os discípulos foram compreendendo. Tá, Senhor, e aquela semente que caiu lá em terra fértil, que frutificou? E aí Jesus explicou que aquela semente é o coração mais alegre que existe, porque esse coração entra a palavra de Deus, ele recebe a palavra de Deus e ele pratica, ele põe em prática todos os ensinamentos e ele faz da sua vida um verdadeiro sacerdócio. Não importa o problema que apareça, não importam as coisas do mundo, pois esse cristão vai frutificar. E aí os discípulos então compreenderam aquela história e acharam maravilhoso o jeito que Jesus tinha para explicar para nós que tipo de cristão nós devemos ser, para onde a palavra tem que entrar e quão profunda tem que ser a raiz que ela cria dentro do nosso coração. Porque nós não podemos ser crianças daqueles cristãos que vêm no culto no domingo, ouvem a palavra, na segunda a gente é um anjinho, mas na terça a gente já está se pegando pelos cabelos com um irmão ou com um amigo. Não dá certo isso. Se a gente realmente escutou a palavra lá no culto no domingo, essa palavra, ela entrou no nosso coração, a gente tem que fazer ela perdurar. A gente tem que ser um exemplo para os outros que ainda não escutaram a palavra que a gente está escutando. Tá bem? Sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então Deus aí plantar a boa semente. Ele vai semear em seu coração, ele vai morar. Cai, sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. O seu coração é uma terra boa, deixa então a sementinha brotar. A boa semente você vai semear, muitos corações vão se transformar. A sementinha é a palavra de Deus. Como na parábola do semeador, prepare o terreno do seu coração para a sementinha então brotar. Cai, sementinha cai em uma terra bem fofinha, muita semente semear. Cai, sementinha cai em uma
terra bem fofinha, muita semente semear. Então, crianças, estamos chegando mais uma vez no final do nosso culto Kids. Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Peguem lá a sua Bíblia, peça para a mãe, procure lá em 2 Pedro, no final da Bíblia já, 2 Pedro 3, versículo 18. E marque lá, diz assim: porém, continua a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Nós precisamos todos os dias, é algo contínuo, não pode parar, crescer no conhecimento. Que conhecimento? A palavra de Deus. Nós aprendemos a conhecer a Deus através da palavra. Nós precisamos todos os dias conhecer mais, ler a palavra de Deus para conhecer Ele e para nós poder crescer mais na graça. O que é a graça de Deus? É aquilo que nos deu a salvação, o presente precioso. E todos os dias nós precisamos buscar muito mais dele. E tem 3 sementes que nós precisamos guardar lá no fundo do nosso coração. Que são quais? A palavra de Deus, que a Prof. Camila hoje contou a história. A obediência, nós precisamos obedecer aquilo que está na palavra de Deus. E a oração. Todos os dias nós precisamos ter um tempo de oração com Deus. Você ora lá em casa? Você agradece a Deus por todos os dias, pelo alimento, pelo cuidado, pela proteção. Você pede para Deus te dar ajuda, para te ajudar naquilo que você precisa? Então vamos praticar mais a oração, vamos praticar mais a leitura da palavra, vamos praticar mais a obediência, que assim nós conseguiremos crescer muito mais em todas as áreas das nossas vidas. Podemos ser uma árvore frutífera e gerar muitos frutos. Amém? Vamos orar então para nós concluir esse culto. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos por ouvir mais uma história. Queremos, Senhor, ser uma árvore frutífera. Que toda semente boa que cai no nosso coração possa gerar frutos da obediência, da palavra de Deus, e da oração, que eles possam estar marcados na nossa vida, em todo o tempo. Paizinho querido, abençoa a nossa família, a nossa casa, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto. Até. Tchau.